Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Inaceitável! Exatamente, o empate fora de casa na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro foi inaceitável. O Botafogo não pode jogar um tempo com um jogador a mais e apenas empatar com o Vila Nova. Há muitos defeitos na equipe, há muitos erros do técnico Marcelo Chamusca e, claro, de planejamento do diretor de futebol Eduardo Freeland e de quem está à frente do Botafogo hoje. Simples, a gente vem cobrando ao longo do ano, e quando eu falo a gente, estou falando da torcida toda do Botafogo, e houve um movimento muito legal para a estreia do Botafogo na Série B. A torcida abraçou, só que aí, mais uma vez, o Botafogo joga um balde de água fria na torcida. O Botafogo frustra os torcedores por conta de incompetência por vários âmbitos, por vários lados. Vou falar sobre o jogo. Antes, peço para que você se inscreva no canal. Se já é inscrito, traga novos inscritos, deixe o like, seja membro do canal também, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E vamos direto para o que foi Botafogo fora de casa ontem contra o Vila Nova. Vila Nova 1, Botafogo 1. O Glorioso entrou em campo com Douglas Borges no gol, Varley na lateral direita, Canu e Gilvan na zaga e o PV na lateral esquerda. No meio-campo, por dentro, Romildo e Ricardinho, na ponta direita o Ronald, na ponta esquerda o Marco Antônio, mais à frente o Pedro Castro e o Rafael Navarro, centroavante. No primeiro tempo, o Botafogo tentou se portar de uma maneira mais objetiva, tentando atacar o Vila Nova, principalmente pelo lado direito. O Ronald estava bem no jogo. Enquanto teve gás, o Ronald atacou bastante pelo lado direito e deu trabalho ao sistema defensivo do Vila Nova. Mas não podemos ter apenas uma jogada. O Botafogo não pode ser refém de individualidades, tem que ter trabalho. O Botafogo faz poucos gols na temporada porque não consegue construir de maneira clara as jogadas. Mesmo assim, o Vila Nova, quando tentava sair, não levava tanto perigo. Talvez o maior perigo tenha sido num chute do Kelvin, que tomou uma bola do PV depois de um domínio ruim do nosso lateral esquerdo. Aí o Kelvin balançou, levou um pouco à frente, finalizou, o Douglas Borges fez boa defesa. Mas o Botafogo conseguiu sustentar bem na linha de zaga. O Varley não jogou tão mal. O Canu e o Gilvan também conseguiram segurar por dentro a defesa. E o PV bem, principalmente na parte defensiva ontem. Ele dá uns carrinhos e levanta com a bola que são bem interessantes para um jogador jovem. Mas isso não basta. Não é só se defendendo que o Botafogo vai conseguir subir. Só que o Chamusca já quebra a participação do Pedro Castro quando ele adianta o jogador, ou como um atrás do Rafael Navarro, ou até mesmo como aquele jogador que fica ao lado do centroavante do Botafogo. O Pedro Castro não consegue colocar a imposição dele no meio-campo por conta de uma movimentação errada do time, na qual ele fica inserido na zona de ataque. Não pode mais acontecer isso. Não é possível que o Chamusca não tenha visto isso. E eu, em uma determinada oportunidade, assim que o Pedro Castro retornou de lesão, eu perguntei ao Chamusca sobre ele ter jogado adiantado. O Chamusca falou que era por conta da condição física, um jogador que estava voltando, então poderia agregar um pouco mais na zona ofensiva e não tendo que correr muito no meio-campo. Só que já passaram vários jogos. O Pedro Castro já está recuperado fisicamente. Tanto que no segundo tempo ele foi recuado para a zona do meio-campo. E o Botafogo não conseguia, então, criar as melhores oportunidades. Uma vez ou outra ali pelo lado direito um cruzamento, o Rafael Navarro tentando fechar, mas nada de muito maravilhoso. Aí veio a expulsão justa do jogador do Vila Nova. Fez 6 faltas no jogo, tomou um amarelo quando deu um carrinho de frente. Ali ele já poderia ter sido expulso. E eu ainda sou obrigado a ouvir comentarista de arbitragem falando que não precisava ter sido expulso, talvez pelo número de faltas, mas que não era para ter sido expulso. Temos que ter cuidado também com os comentários, porque eles dão respaldo para que árbitros façam algumas coisas que não condizem com a justiça dentro de campo. É só isso. É bom lembrar já na primeira rodada, porque ano passado o Botafogo teve todos os erros, mas foi muito prejudicado pela arbitragem. Dito isto, não estamos tapando o sol com a peneira. Não estamos falando que a arbitragem prejudicou o Botafogo, porque não prejudicou. Embora não seja nem tão bom o árbitro, ele não prejudicou o Botafogo. O Botafogo teve um jogador a mais desde o final do primeiro tempo. Exatamente como no jogo contra a Lusa, na competição estadual, no Campeonato Carioca.
Aos 41 do primeiro tempo, o Botafogo já vencia por 1-0 desde o início da partida e a Lusa ficou com 1 a menos. O Botafogo, com o meio-campo formado por Ricardinho e Friso por dentro, Felipe Ferreira aberto na direita, Marcinho na esquerda, não tinha força no meio-campo, sofreu pressão da Lusa com 1 a menos, até que o Chay, este mesmo que entrou ontem no jogo do Botafogo, fez um golaço e empatou. O Botafogo não conseguiu nem tomar as rédeas da partida, nem controlar bola. Ontem, novamente, o Botafogo teve um jogador a mais. Dessa vez, conseguiu ficar com a bola. O Vila Nova se retraiu, o Botafogo não tinha criatividade, porque não tem no 11 contra 11, não tem no 11 contra 10. E quem já esteve envolvido no meio do futebol sabe que alguns treinadores fazem treinos específicos para superioridade numérica e inferioridade numérica. Então, no treino tático, muitas vezes tem um time com um jogador a mais que o outro. Às vezes o time titular treina com um jogador a mais para conseguir criar situações para que, quando tiver essa vantagem, possa fazer um ou mais gols. E às vezes o time titular treina com um jogador a menos para, quando for atacado, nessa condição, consiga se defender da melhor maneira. Sabe o que parece? Que o treinador do Vila Nova fez esse tipo de treinamento com o Vila, com um jogador a menos, e executou muito bem. E parece que o Chamusca não treinou nada para o Botafogo ter vantagem numérica, e nem quando o Botafogo tem vantagem numérica obrigatoriamente, no 11 contra 10. Então o Botafogo controlava a bola, mas não conseguia ser incisivo, não conseguia entrar na defesa adversária. E o que aconteceu? Escanteio contrário. E por mais que a linha de defesa tenha dado algum sustento durante o jogo para o time, e até em outros jogos, não devem ter treinado também a bola parada, porque o escanteio foi cobrado. Quando houve o cruzamento para a área, a defesa do Botafogo estava enterrada dentro da área, perto do gol. E aí o jogador do Vila Nova, sozinho, ficou tranquilo para finalizar e fez 1-0 para o Vila. Se já estava difícil para o Botafogo buscar a vitória com o jogo empatado, imaginem perdendo a partida. Aí, com o Chay tendo criatividade por dentro, ele conseguiu receber uma bola e fez uma jogada bacana, passou o pé por cima da bola e encontrou muito bem o Rafael Navarro, que foi tranquilo, sereno, finalizou com qualidade e empatou a partida. 1-1. Aí o Chamusca começou a acertar. Aliás, ele já tinha acertado uma substituição. Ele havia tirado o Ricardinho no intervalo, tinha até cartão amarelo e não estava bem na partida. Tinha colocado Romildo e Pedro Castro no meio. O Marco Antônio veio para dentro como meia central, o Chay foi para a ponta esquerda, Ronald mantido na direita e o Rafael Navarro como centroavante. Em determinado momento, eu até percebi o Lédio Carmona tentando identificar, o Chay começou mal, foi bem quando foi para o meio, e o Marco Antônio voltou para a ponta, e agora... Na verdade, foi até legal o que aconteceu. O Chay entrou em campo tentando se entrosar com os companheiros, ele mal chegou ao Botafogo. Mas teve algumas participações bacanas. E essa troca é legal, os jogadores não são engessados. Eles têm que entender quem vai recompor pelo lado, mas ali na frente eles podem trocar. Ah, o Marco Antônio está na meia central e o Chay na ponta esquerda. Troca, às vezes, para justamente complicar a defesa adversária, para confundir o time que está jogando contra o Botafogo. Houve essa troca em alguns momentos, o comentarista ficou querendo identificar a situação. Bacana, mas não foi o suficiente para que o Botafogo conseguisse melhorar mais. Então, eu volto aqui, gostei dessa substituição, dessa mexida do Chamusca. Depois, ele tirou o Romildo, botou o Guilherme Santos e tirou o Varley e colocou o Daniel Borges na lateral direita. O Varley não estava mal. O Daniel Borges, eu acredito até que possa vir a ser titular do Botafogo. Mas entrou, errou um domínio, tentando ali se entrosar com o time também, não fez lá muita coisa. O Guilherme Santos está voltando agora sem ritmo nenhum também, entrou perdido. Era para ele entrar por dentro, no meio campo, para dar sustentabilidade ao lado do Pedro Castro. Ele entrou, muitas vezes afunilou pela ponta, às vezes jogou na do PV, na lateral. Ele ficou correndo ali de uma forma que não deu para entender muito. Foi mal taticamente o Guilherme Santos. E com isso o Botafogo ficou sem, mais uma vez, criatividade. Mesmo assim, era um time que parecia que a qualquer momento poderia fazer o segundo gol. Porque o Ronald tentava por um lado, mesmo com muita marcação, o Chay também tentando alguma coisa, até que chegou o momento do Felipe Ferreira e do Marcinho. Então saíram Ronald e Marco Antônio, Felipe Ferreira entrou no lugar do Marco Antônio para jogar mais como meia central e o Marcinho
mais aberto também, ou como segundo atacante quando fizesse um 4-4-2. Não deu certo porque os jogadores não estão bem e o Chamusca insiste com Felipe Ferreira e Marcinho. E o Chamusca não levou o Cezinha nem para Goiânia. O Cezinha não foi relacionado para a partida mais uma vez. O Chamusca tem sido insistente. O Enio ficou no banco. O Enio tem 4 participações em gols na temporada. O Felipe Ferreira e o Marcinho juntos têm 5. Juntos. O Enio sozinho tem 4. Mas o Chamusca insiste. Então o Botafogo, claro, aí já ficou óbvio que não faria nenhum gol. E não fez. E terminou o jogo empatando em 1-1 com o Vila Nova fora de casa. Uma atuação patética que estava melhor que a do adversário quando tínhamos 11 contra 11, mas que não era nada maravilhoso porque o adversário não é tão forte. O gramado muito ruim também, que gramado horroroso. E depois ficamos com 1 a mais e não conseguimos converter em gols as oportunidades porque pouquíssimas foram criadas. Um troço tenebroso. O Chamusca segue à frente do Botafogo como treinador e eu fico muito preocupado. Agora, a gente tentou aqui levantar, a torcida mesmo fez um movimento aí para levantar o ânimo, o astral, para ficar bacana para a estreia. Só que o Botafogo, como eu disse lá no início, jogou água fria na galera. Agora tem o jogo no Newton Santos no próximo sábado às 21 horas contra o Coritiba. O Chamusca vai ter mais uma semana para treinar e ele não pode reclamar. O que ele mais tem tido é tempo para treinar e o Botafogo não apresenta absolutamente nada. Triangulação, infiltração, jogada criativa não tem no Botafogo. Não consegui perguntar ao Chamusca. Agora mudaram as regras para os jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B, com a assessoria do clube. Pretendo perguntar em breve novamente, mas eu até acredito que o Chamusca não teria muito a dizer, porque ou ele ia falar que o time evoluiu, ou ele ia falar, não sei. Infelizmente, o Botafogo está numa situação delicada. Só um detalhe. Eu sabia e vim avisando aqui no canal que o jogo tinha toda a cara de Série B, um time fraco contra outro time ruim, um gramado muito ruim também, questão psicológica envolvida, mas eu esperava um jogo péssimo de Série B com uma vitória do Botafogo por 1-0, 2-1. Quando teve 1 a mais então, parecia que daria, mas foi aquele jogo com toda a cara de Série B, com um empate em 1-1 no final. O Botafogo tem que melhorar muito. Estamos juntos, galera. Saudações alvinegras. Valeu, fui. You make me